Irmãos, então voltando aqui, ó, hipérboles, né? É muito importante entender as hipérboles. Tá? Elas são diferentes das parábolas, mas às vezes as pessoas confundem parábola com hipérbole. É muito fácil de confundir parábola com hipérbole. Tem várias hipérboles na Bíblia. Então, hipérbole é uma figura de pensamento que utiliza um exagero para transmitir uma mensagem. Temos dois exemplos aqui. Vamos começar com Mateus 19, 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então isso não é uma parábola, é uma hipérbole. É mais fácil entrar um camelo por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É um exagero, porque pode um camelo passar no fundo de uma agulha? Não tem como. Mas tem pessoas que tentaram, por exemplo, distorcer essa hipérbole, dizer que o camelo era um buraco no muro de Jerusalém e que a pessoa, que um camelo poderia passar se espreitando. Nenhum lugar na Bíblia. Primeiro que a Bíblia não diz isso. E segundo que a história, a arqueologia não achou amparo nenhum para isso, de ter essa cultura. Foi uma tentativa de resolver o problema, sendo que, o que é o erro aí? Não entenderam como hipérbole. É uma hipérbole, é um exagero. Então ele vai dizer, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, tá? Do que um rico ir para o céu. Só que na continuação vai dizer, mas para Deus tudo é possível. O impossível para os homens, para Deus é possível. Então quer dizer o quê? É um exagero no começo e no fim. Quer dizer que sim, um rico pode ir para o céu. Porque pode parecer impossível um camelo passar no fundo de uma agulha, mas para Deus aquilo é possível. E é possível um rico ir para o reino dos céus. Se ele se desprender do amor ao dinheiro, aquela coisa toda. Isso é uma hipérbole, é um exagero. É uma força de linguagem assim, diferente da parábola. A parábola é simples de entender. A hipérbole é um exagero, entenderam? Amém? Segundo aqui, Mateus 5, 29 a 32. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e a lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher... Até aí, irmã. Até aí, obrigado. Acabei dando um pouquinho mais de texto ali. Então, olha só. Primeiro, tem como interpretar literalmente? Lembra do que a gente começou lá nas regrinhas? Tem como interpretar literalmente essa passagem? Se a gente interpretar literalmente, a gente já está tudo mutilado. A gente arrancar o dedo, a gente arrancar o olho, a gente arrancar qualquer coisa que fizesse pecar. Os cristãos iam ser só sem membros. Iam viver sem membros. Porque a gente peca, né? Pecou, arrancar um pedaço. Então, primeiro, estão vendo a regra de literal? Não tem como interpretar literal. Isso é uma passagem simbólica. Agora, é simbólica o que? Uma parábola? Não. É simbólica, mas não é uma parábola. Uma simbólica é uma hipérbole, é um exagero. Jesus usa de um exagero aí. Teu olho te fez pecar, arranca ele fora. E é Jesus falando, tua mão te fez pecar, corta ela fora. Mas vale entrar sem um membro no céu do que o corpo inteiro para o inferno. Jesus não está falando aquilo para que a gente faça. E não é uma parábola que é uma coisa suave, fácil. É uma hipérbole, é um exagero. Amém? Então a gente vai encontrar hipérboles e elas são diferentes das parábolas. E a gente tem que interpretar elas simbolicamente e entender que é uma força de linguagem no exagero. Para trazer uma palavra tipo assim hoje, mais dura, mais, né? Ô meu, te alinha aí, vou te dar no meio, como a gente fala. É a hipérbole. Tem uma explicação técnica para isso. Hermenêutica. Amém? Então tem diferença das parábolas, é mais suave, mais fácil de entender e não tem nada de exagero. A hipérbole é tipo uma parábola simbólica, mas é uma coisa pesada e tem várias na Bíblia. Amém? Amém. Formulação das doutrinas bíblicas. A gente está falando de hermenêutica, agora vamos falar um pouquinho de doutrina relativa à hermenêutica. Uma doutrina bíblica não pode ser elaborada com base em um texto isolado, mas deve encontrar amparo em diferentes textos bíblicos, escritos por diferentes autores que ensinam a mesma coisa sobre um determinado tema. Então, eu não posso fazer, por exemplo, uma doutrina em cima de um salmo. Nunca! Um salmo sozinho pode ser doutrina para nada na Bíblia. Salmo é poesia. É um estilo, voltamos lá, estão vendo que as coisas vão se conectando agora? É um estilo literário que não foi feito para fazer doutrina. Não foi feito com propósito de doutrina. Agora, eu posso elaborar uma doutrina e achar um respaldo num texto bíblico no salmo e ele se somar a essa doutrina.
O estilo literário de narrativa histórica, a proposta é fazer doutrina? Não. Então é difícil de eu fazer uma doutrina em cima só. Gênesis 1 e 2 fala da criação, mas lá não fala da criação, não foi escrito com o propósito que virasse uma doutrina na igreja, mas de narrar como foi a criação. Mas aí eu acho no Salmo, eu acho no Novo Testamento, eu acho em vários outros livros, falando que aquilo lá que aconteceu de fato foi daquele jeito. Soma tudo isso, vira doutrina. Eu não posso pegar um texto bíblico isolado na Bíblia e dizer, está escrito aqui, isso aqui é uma doutrina na igreja. Doutrina é regra irrefutável. Amém? Em cima de um texto bíblico isolado, ou de um texto bíblico num livro que não tinha propósito de ensinar doutrina. Então, doutrina é uma soma. Por exemplo, doutrina da criação. É Gênesis 1, 2, lá nos Salmos, lá no Novo Testamento, em vários lugares da Bíblia que a gente acha diferentes textos, com diferentes autores, com diferentes estilos literários, falando da mesma coisa, que Deus criou todas essas coisas. Aí nós formamos uma doutrina, daí tu vai pegar 10, 15, 20 textos bíblicos e vai somar todos eles e dizer, nós temos a doutrina da criação, porque nós temos vários lugares na Bíblia que falam da mesma coisa. Santificação, a gente bate na santificação, o cristão tem que andar na linha, de acordo com a vontade de Deus. A gente acha vários textos no Antigo e no Novo Testamento ensinando que o cristão tem que andar segundo a vontade de Deus. Então virou uma doutrina que tem amparo em diversos textos, em diversos autores. A mesma coisa com a salvação é em Cristo Jesus. Nós temos vários textos no Novo Testamento, no Antigo que apontam para Jesus, no Novo que comprovam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A salvação é nele. A doutrina não é feita em um versículo, é na soma desses textos que falam do mesmo assunto. Arrebatamento, a mesma coisa. Eternidade, dois destinos, nós ensinamos dois destinos eternos. Céu e inferno, lago de fogo e enxofre ou Nova Jerusalém, que é o destino final. Da onde a gente tira de um texto de Apocalipse? Não, vários lugares na Bíblia. No Antigo Testamento essas coisas são mais obscuras, mas no Novo Testamento clareia que vai ter esses dois destinos só, e eles são eternos. Então a gente pega vários textos bíblicos que falam do mesmo assunto. E aí a gente formula a doutrina da eternidade, a doutrina, entenderam? Doutrina não é uma coisa assim, é culto de doutrina, a gente fala doutrina, são doutrinas da igreja. Doutrinas são coisas que se a gente mexer a gente tem problema. Elas não são muitas, são poucas doutrinas mesmo. Aí tem a questão de uso e costume, que nem algumas igrejas, não pode barba, não pode roupa, isso, aquilo lá não é doutrina. Aquilo lá é regra da igreja, é uso e costume, é diferente. É uma regra daquela igreja, quem está lá, não estou aqui questionando. Na nossa igreja não pode barba, ou não pode tirar barba, não pode ter barba, ou a roupa tem que ser assar não sei quantos dedos da perna. Isso aí é regra da igreja, não é doutrina. Doutrina é uma coisa que a gente tem que achar sustentação bíblica. Agora, não estou falando mal, quem está lá e se sente confortável assim, se submete, beleza, mas não é doutrina bíblica. Amém? Doutrinas são coisas que a gente tem que achar base em vários textos bíblicos diferentes e formula um tema, uma ideia. Aí a gente formula uma doutrina. Então, texto isolado não serve para doutrina. Ele só serve se ele se complementar com outros. E aí entra as caixinhas dos teólogos, falando de novo da teologia. Quem organiza isso, porque a Bíblia fala, tem uma sequência de textos da criação? Não. A gente vai pegar um livro lá, outro aqui, outro lá. Todas essas doutrinas, elas estão espalhadas no tempo e no espaço, nos escritos. E aí é um trabalho teológico para garimpar toda a Bíblia. Vamos falar da salvação, vai ter que achar todos os textos do Antigo e Novo Testamento, 66 livros que falam da salvação, analisar eles e chegar a um entendimento, analisando tudo aquilo. Dá muito trabalho formular doutrina. Amém? Mas são importantes porque são as regras principais do cristianismo, essas doutrinas irrefutáveis. Por exemplo, no cristianismo, se alguém for contra, um cristão que é contra uma dessas doutrinas, tem outras. Um cristão que é contra essas doutrinas aqui, nós temos um problema sério, nós temos que conversar com essa pessoa. Porque aí nós temos que chamar ela e dizer, olha, está aqui, está ali, está ali, está ali, está ali. A Bíblia, tu pode até pensar diferente, mas a Bíblia ensina isso aqui, ali, ali, ali. Agora, eu não quero ficar na igreja que tem que usar saia, que tem que não pode ter barba, não sei o quê. Aí é uma questão de interpretação, de comunidade. Entendeu? Não é de doutrina bíblica. Eu acho que tem que usar saia, eu acho que não tem que usar saia, eu acho que pode ter barba, eu acho que não pode ter barba. Beleza, isso aí não fere uma doutrina bíblica. Tem margem para discussões. Lembra que eu sempre ensino teologia primária e secundária? Quem é novo aqui vai entender agora. Teologia primária são as doutrinas fundamentais da fé cristã. Isso aqui nós temos que estar tudo junto. Teologia primária. Teologia secundária, Jefté sacrificou a filha dele ou não?
Eu entendo que sim, o texto bíblico é claro, mas quem acha que não, beleza, muda alguma coisa nas doutrinas, nas regras de fé? Não. Né? As regras de usos e costumes? Também não. Então, teologia secundária é que a gente tem margem para pensar diferente e está tudo bem. Eu já falei, né, na outra aula aqui, tem os arminianos, tem os calvinistas em relação a como se dá a salvação. Beleza, interfere nos pontos de fé? Não, eles convergem no que é importante, todos creem nessas doutrinas. Uns pensam que é de pré, o arrebatamento vai ser antes, vai ser depois, é pré, pós, meso. Beleza, eu convivo com pré-tribulacionista, eu convivo com mesotribulacionista e eu sou pós-tribulacionista. E está tudo bem. E está tudo bem, né? Quem tem essa consciência, é teologia secundária. Amém? Amém. Textos originais e traduções. Aqui a gente já caminha para o fim. Isso aqui também é interessante, a gente não vai se aprofundar, mas só para vocês terem uma ideia, que a gente está falando de hermenêutica, tá? Que é só uma luzinha no fim do túnel. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e uma pequena parte em aramaico. Novo Testamento em grego koiné, que era o grego da época. Essas línguas aqui, o aramaico é uma língua morta, não existe mais oficial em lugar nenhum, então ela ficou lá atrás. O hebraico lá bíblico não é o mesmo hebraico que tem hoje em dia dos judeus, mudou muito. Tá? O grego koiné também mudou muito, não é mais o mesmo grego atual, mas ainda são línguas vivas, né? Ainda estão em atualidade. Olha a dificuldade das interpretações, agora a gente está entrando em um outro campo. Para cada palavra do grego bíblico, existem pelo menos 3 variantes textuais no português. O que isso quer dizer? Estou arredondando isso aqui, tá? Não são dados exatos, mas arredondando. O grego bíblico lá, koiné, tinha 150 mil palavras. O português tem 450 mil palavras. Então, se tu multiplicar por 3, vai dar 450 mil. Então, para cada palavrinha que está lá no grego, eu posso escolher pelo menos 3 palavras no português para traduzir. E vai estar certo. Então, olha a diferença. A gramática grega é uma, a gramática do português é outra. Então, para cada palavra, eu posso escolher 3 diferentes no português para traduzir. E aí já começam os problemas de tradução. Tem palavras, isso é uma regra assim, tem palavras que pode ter 5, 6 palavras diferentes para traduzir para o português para uma mesma palavra do grego. Então, a gente tem aí a questão da tradução bem delicada, né? E outra que a estrutura do hebraico, do aramaico e do grego é diferente da estrutura do português. Aí falando de gramática, né? Mas vamos lá. Isso aqui é interessante. Autógrafos, apógrafos e apócrifos. Os primos, né? Os 3 primos aqui. Os 3 irmãos. Autógrafos são os documentos originalmente escritos. Esses não existem mais. Quando a gente fala assim, ó, o pregador gosta de falar isso, eu também. Lá nos originais estava escrito tal coisa em grego. Na verdade, a gente não tem os originais. Não existe nenhum documento original, nem do Antigo nem do Novo Testamento. Não existe. Esses nós chamamos de autógrafos, que foi escrito com o próprio punho do autor. Nenhum deles existem. Não existem originais da Bíblia. Então a irmã olhou para mim agora assim, os originais estão aí. Não existe. A gente fala, nos originais está assim, a gente não sabe. A gente sabe até, pela crítica textual, pela historiografia, mas a gente não tem esses originais. Nós temos os apógrafos, que são o quê? Cópias das cópias das cópias das cópias das cópias das cópias das cópias dos originais. Porque lá naquela época era escrito em pergaminho, era escrito em papiro lá, e aquilo se desgastava e se lia. E se fazia cópia quando estava ficando muito velho. E aqueles originais não resistiram. E aí tem cópias das cópias das cópias. E nessas cópias das cópias das cópias, às vezes tem algumas mudanças que a gente vê. Mas o que nós temos hoje, mais de 5 mil, por exemplo, no Novo Testamento, hoje tem mais de 5 mil cópias desses apógrafos. Mais antigos ou mais do século II para cá, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, até o século X lá. Tem cópias das cópias, que é a base da onde vem as traduções. As traduções não vêm dos originais, nós não temos mais. Vêm desses apógrafos. E tem os mais famosos que são os apócrifos, que são textos lá daquela época do Antigo e do Novo Testamento, que não entraram no cânon bíblico, que não foram canonizados. O Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Judas Iscariotes, cartas do apóstolo tal, tem um monte, mas não entrou no cânon bíblico. Então, para nós, eles têm só valor histórico. Eles têm valor histórico, como lá os Macabeus, lá que está na Bíblia Católica, na nossa não está, no Antigo Testamento. Eles têm valor histórico, mas não valor de revelação de palavra de Deus. Para nós, hoje, o que a gente ampara as nossas cópias são nos apógrafos, que a gente crê e tem pela técnica da crítica textual, historiografia, como chegar a uma precisão absurda de 95% de compatibilidade entre as cópias.
Tem alguns que dizem que é 98%. E só 5 ou 2, entre 5 e 2% que as cópias divergem entre elas, os apógrafos, tá? Divergem. Só que esses vão botar aqui, vamos exagerar, 5% das divergências. Todas as cópias são iguais? Não são. Não são os apógrafos todos iguais. Tem diferença? Tem. Eu preciso falar para vocês, porque tem gente que vai dizer para vocês assim, mais estudiosos, mas tem diferença entre as cópias. Tem mesmo. Tem. Só que assim, ó, as diferenças são muito pequenas, é um percentual muito pequeno, e outra, nenhuma delas fala de doutrina. São em questões de metros, medidas, nome de pessoas, nome de lugar, quando aconteceu, datas, coisas irrelevantes para pontos doutrinários. Que realmente uma cópia diz uma coisa, outra cópia... Tem cópias que lá de Apocalipse que não é 666 o número. Tem, que é outro número. Não tem problema, né? Aquilo ali vai mudar alguma coisa, não vai mudar nada. Tem várias outras questões ali que em alguns pequenos pontos que tem diferença entre as cópias, mas não altera nada nas doutrinas. Quando for fazer um estudo das cópias, tudo que é relativo à doutrina, que a gente precisa saber sobre Deus, sobre as coisas espirituais, sobre Cristo, sobre salvação, tudo isso está igualzinho nas cópias. É coisas, detalhes irrelevantes, mas não altera o fundamento das coisas. Então as cópias que a gente tem em português são muito boas, tá? E nas outras línguas também, vindo dos apócrifos. E aqui a gente vai passar para um outro ponto.